Bom dia, povo abençoado de Jesus, né? Tô gravando nesse horário porque eu estava fazendo um exame médico e eu tive que ir cedinho, então não deu para mim gravar. Mas estamos aí para mais um dia, uma leitura, um estudo da palavra maravilhosa de Deus. E aí começa falando, né? Que os filisteus agora vão travar guerra com o povo de Israel. E o povo começa a ter derrota. E pede para que a arca da aliança, a presença de Deus, esteja no meio deles. E para isso, os dois filhos de Eli, os dois sacerdotes promíscuos, cheios de imoralidade, que estavam possuindo mulheres e ladrões, vão carregar a arca. Eu quero dizer que a arca é a presença de Deus. E hoje a presença de Deus é a sua igreja. E esses dois sacerdotes promíscuos estão carregando a arca de qualquer jeito, ou seja, com a vida toda detonada. Isso não traz vitória para o povo de Deus, vai trazer derrota, você vai ver a derrota. Não adianta achar que a presença de Deus, aquele objeto, ia trazer a vitória, somente se estivesse sendo carregado por pessoas santas. Isso é um alerta para nós, porque um guia cego, ele leva as ovelhas para o abismo. Um pastor que carrega a sua congregação, e ele tem uma vida detonada, uma vida de luxúria, de idolatria, de avareza, toda a igreja vai penar na derrota. É o que nós estamos vendo aí, ó. Levaram a presença de Deus, resolveu o quê? Nada. Apanharam e ainda levaram a arca embora. Levaram a arca do Senhor, ou seja, o testemunho da aliança que ele tinha com aquele povo foi levado embora. Eu quero dizer que o testemunho da aliança que Deus tem com você é o Espírito selando você. Leia Efésios 4:30. É o Espírito dele caminhando na igreja, dando poder, vitória sobre os nossos inimigos. É Deus. Você não luta contra pessoas de carne nem de sangue. Leia Efésios 6:12. E não tem como você lutar se não for com Deus. Como que você vai lutar com demônios? Como que você vai lutar com anjos caídos se você é simplesmente um ser humano? E aí a gente vê que se Deus não estiver no nosso meio, não adianta inventar história, não adianta inventar cultos, não adianta orar, jejuar o dia inteiro, se não tiver um arrependimento. E esse arrependimento tem que ser pela liderança. A liderança, né, no caso aí, os dois, como não mudaram de vida, Deus matou os dois. E hoje Deus tem uma outra maneira de matar. É vivo. Ele vai embora da pessoa. E aquela pessoa que era para ser luz vira trevas, que era para ser bênção vira maldição. Jesus falou que se o inimigo, voltando, vendo a casa varrida e ornamentada, ele volta e traz 7 piores do que aqueles que saíram com ele, e aquele estado daquela casa fica 7 vezes pior. O alerta de Israel para nós, e infelizmente a igreja do Senhor não acorda, não se liga naquilo que Deus está querendo falar. Deus busca santidade. Deus busca pessoas que o busquem de todo o coração, de toda a sua alma. Não adianta ser um crentex ou confiar em palavras vãs. Você vai ver que no livro dos reis, profetas falavam que agradavam o povo e os reis, mas não falavam a verdade. E no meio lá de 1000 tinha um que é de Deus, um. O povo de Deus nunca foi maioria, nunca. A começar por Israel, que era o menor povo, e nós que perseveramos em seguir o Senhor, não somos maioria. Aqueles que abrem mão de tudo por causa de Deus, não são maioria, são minorias. Mas essas minorias fazem a diferença na terra. Deus não precisa de muita gente. Nós estudamos Gideão para dar a vitória. O que nós precisamos é dele, não ele. Ele não precisa de nós. Não, ele não precisa. Então nessa manhã é um momento de reflexão, porque esses dois sacerdotes estavam com a vida toda avacalhada, tentando carregando a arca de Deus, e em vez de vitória, derrota. E agora os filisteus vão tomar a arca e vão botar na terra deles. Não adianta.
Não adianta pessoas que cultuam outros deuses querer cultuar o Deus verdadeiro. Trazem maldição, não bênção. E ali Deus vai ferir eles com hemorroidas, né? Em outras traduções diz tumores. Mas a palavra é hemorroide, rato. Vai infestar o arraial dos filisteus de rato e de hemorroida. E eles vão ficar trocando lá de cidade em cidade, cada lugar que a arca ia, maldição comia em cima. A Bíblia diz que aquele que te abençoar será abençoado, mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E aí, começa a ter grande enfermidade, grande destruição no meio dos filisteus. Aí Deus não precisa de ninguém, ele mesmo faz quando ele quer, ele resolve a questão. E os filisteus entram em pânico para saber o que a gente faz agora. E aí tem a instrução dos feiticeiros para colocar a arca de Deus numa carroça com vacas que tenham a cria, e aquelas vacas, se elas tomassem o rumo da casa de Israel, foi porque quem trouxe isso foi o Deus de Israel. Se não, não era. E as vacas vão tomar o caminho rumo ao povo de Israel. Deus, ele sempre quer voltar para o meio do seu povo. Deus quer caminhar no nosso meio. Deus não quer ficar, no meio de coisas imundas. Não quer, não fica. E hoje, se a igreja arrepender, se nós arrependermos, ele volta. Ele caminha no nosso meio, ele nos dá a vitória. Lembrando que você é uma arca. Você tem dentro de você uma aliança. Deus mora em você. Circuncidou o seu coração e o sangue de Jesus foi derramado. Em Jeremias 31, 33 e 34, ele escreveu a lei na sua mente e no seu coração. Você não pode carregar de qualquer maneira a presença de Deus. Não entre em guerra. Se você está com a vida detonada, você vai perder. Você vai ser derrotado. Não confie em pessoas, mas confie naquilo que está escrito na palavra, porque ela é a sua regra de fé. Hoje, pastores mandam um irmão separar. Está brigando no casamento, separa, vai ser feliz. Não. Casamento é para ser levado no joelho, na renúncia. Pastores que não sabem Bíblia, pastores que não têm temor nenhum de Deus, líderes de célula, líderes religiosos, que pregam asneiras, ensinam besteiras para o povo de Deus, estão carregando a arca de qualquer jeito. E se você confiar, você vai ser derrotado. Foi o que aconteceu aí com o povo de Israel. A Bíblia também relata agora que a profecia se cumpriu. Deus matou os 2 filhos de Eli, e Eli, quando soube da notícia, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ou seja, Deus deu uma limpa, limpou. E agora o sumo sacerdote, os seus 2 filhos, mortos. E a mulher de Finéias, um deles, ela vai dar à luz e vai colocar o nome do menino de Icabod, que significa foi-se a glória de Israel, foi embora. Então a arca ela vai voltar e o povo da cidade, a Bíblia diz que a pessoa não deveria tocar na arca, nem olhar para ela. E eles vão olhar para a arca, abrir a arca e vão morrer um monte. E aí eles vão levar a arca de volta para Siló. Amanhã nós continuamos o estudo para que você aprenda mais com o povo de Israel. Não adiantava Samuel cheio do Espírito, não adiantava. Não adiantava, ele não foi na guerra. Quem foi os filhos do sacerdote com a arca. E a derrota foi certa. Porque sem santidade, você pode fazer qualquer coisa. Leia Romanos capítulo 8, fala que aqueles que estão na carne são inimigos de Deus. Inimigos. Você já pensou um crente que anda na carne? Carnal. É o dia inteiro brigando, xingando. É o dia inteiro bebendo. Porque hoje está assim. É inimigo de Deus. Inimigo. Porque luta contra o Espírito de Deus. Você já pensou? Reflita nas suas escolhas. Reflita, de quem é o líder da sua vida. Quem é que guia os seus passos. Porque eu vou repetir. Aí tinha 2 guias cegos. 2 guias.
Eu quero dizer também que idolatria não é só adorar a imagem. Em Timóteo diz, a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Líderes que só pensam em dinheiro, só glorificam pessoas ricas, só dão glória para quem tem muito dinheiro. É igual na época, você vai ver no livro de Reis que ninguém queria saber do resto, só dos ricos. E aqueles profetas que só profetizavam o que eles queriam ouvir. Que Deus te abençoe e te guarde, que você seja guiado pelo supremo pastor e bispo das nossas almas, Jesus Cristo. E que a sua liderança aqui na terra seja de pessoas tementes, pessoas que têm o Espírito de Deus, que você identifica nele o Espírito, e não é difícil identificar o Espírito. Eu vou te ensinar de novo. Você sabe que a repetição é uma técnica de ensino do povo de Israel. Você tem 4 evangelhos na Bíblia, repetindo, 3 repetem a mesma coisa. É porque é muito importante para você guardar. Os evangelhos são a parte mais importante da Bíblia, não que o resto não seja, mas ali relata a vinda preciosíssima do Filho de Deus, que nos deu a vitória. Então, um homem de Deus, ele ama pessoas e não coisas. Um homem de Deus se importa com gente. Um homem de Deus, ele dá o maior fruto, que é o amor. E amor é atitude. E amor não é só fazer coraçãozinho e apoiar tudo de errado que você faz, não. Amor é corrigir, é repreender, é te ensinar com toda longanimidade e doutrina. Leia 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Porque hoje não estão suportando a sã doutrina. Todo dia nesse grupo de estudo entra às vezes 3, 4 pessoas, 2 e sai uma. Sempre assim, né? Aí aquela pessoa vai e sai. É porque não suporta a sã doutrina, ou então não tem interesse. A vida dela é... Jesus não preocupou em fazer uma multidão de discípulos, ele fez 12. Mas 12 bem feito. 12 bem treinado. 12 que, desses 12, você tem 2 bilhões de cristãos no mundo. Então nós temos que pensar nisso. Não é a quantidade de pessoas, é a qualidade. Que quantidade, basta uma pessoa falar o que você quer ouvir, que muitos querem ouvir, e vai ter quantidade. A porta larga sempre atraiu muita gente. Mas a porta larga, ela leva para a perdição. E a porta estreita e apertada leva para a salvação. Então escolha a porta estreita. Escolha obedecer a Deus. Escolha a meditar nesse livro dia e noite. Indiferente do que você vê ao seu redor. Porque no dia da sua morte, ou da minha partida, não vai ter pastor nenhum comigo. Não vai ter marido, esposa, não vai. É você e Deus. Que Deus te abençoe, te proteja, você e sua família, te dê discernimento da palavra, que você seja um apaixonado por Jesus e pela palavra de Deus, que tem poder para te edificar e te dar herança entre aqueles que são santificados. Fica na paz, em nome de Jesus, tudo de bom.